Meus amigos, Deus abençoe todos vocês, sejam abençoados, que a nossa meditação venha fluir na sua vida, venha abrir o seu entendimento, as suas ideias, venha conduzir o seu coração de acordo com a palavra de Deus, os pensamentos de Deus. Deus é palavra, Deus é palavra, sabia? Deus não é nada que diz respeito à matéria física, não. Ele é a palavra, ele é o Espírito, palavra é Espírito. A palavra de Deus, Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Então, para que para que nós possamos entender a palavra de Deus, o Espírito de Deus, para que nós recebamos as bênçãos prometidas por Deus, nós obrigatoriamente temos que estar em espírito. Quer dizer, nós temos que usar o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa sabedoria que Deus nos empresta. É isso aí. Deus nos empresta a sabedoria dele, para que esta sabedoria venha nos revelar o Espírito de Deus, revelar o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa, às vezes a pessoa é religiosa, às vezes a pessoa é caridosa, pessoa boa, bondosa. Eu conheço gente que tem um coração enorme, melhor do que o meu, muito melhor. Mesmo assim, são pessoas que sofrem. Por que sofrem, mesmo tendo um coração bom? Porque elas creem, elas acreditam que a bondade delas as fazem merecedoras das bênçãos de Deus. E não é assim. A gente não merece nada de Deus, nada. Veja que no capítulo 13 de 1 Coríntios, o Espírito Santo diz através de Paulo, ainda que eu tenha fé para transportar montes, ainda que eu tenha fé para fazer caridade, bondade, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo em favor de outras pessoas, se eu não tiver fé, essa fé é acreditar, é crer, é aceitar, submeter-se à palavra de Deus, que é Espírito, Então, se você quer entender Deus, a voz de Deus, discernir a voz de Deus da voz do mal, porque como Deus fala, o diabo também fala. Como Deus é espírito, o diabo também é espírito. Então, se Deus fala, o diabo também fala. Deus fala através do seu espírito, através da sua palavra, para que nós venhamos seguir o caminho da justiça, o caminho que é certo, o caminho da integridade, da honestidade, da santidade, da separação deste mundo. Já o diabo instrui, inspira para as pessoas satisfazerem o coração, porque o coração gosta de sentir, o coração tem fome e sede de sentir e ter prazer, independentemente
se agrada ou não a Deus. O coração quer receber, quer receber. O coração quer curtir. O coração gosta de louvores, de honras. O coração é apaixonado. O coração é ganancioso. O coração é egoísta. O coração é orgulhoso. E sendo assim, há uma verdadeira guerra que acontece dentro de cada um de nós. Quer ou nós ouçamos a voz de Deus ou a voz do mal. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, o nosso espírito entra em paz. E essa paz faz com que o nosso coração fique sossegado. Mas quando não ouvimos a voz de Deus, o Espírito de Deus, o nosso coração não fica em paz, ele fica inquieto, desassossegado, intranquilo. Ele quer impor as suas vontades, suas cobiças, seu egoísmo. Ele quer ser honrado, ele quer ser glorificado, ele quer louvores, ele quer honras, porque ele é mau, o coração é mau, o coração é perverso, é cruel. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. O próprio Deus fala isso. O próprio Deus fala do coração que só quer o mal. Mas a cabeça quer as coisas do Espírito de Deus. Então, essa guerra entre o coração e a mente, ou o intelecto, ou o racional, esse conflito, quem decide ouvir um ou outro somos nós. É uma decisão. É uma decisão. Nós não podemos avaliar a nossa vida pelos sentimentos. Deus falou para o profeta: o homem vê o que está à sua frente, mas eu vejo o que está no coração. Eu vejo o interior. Então, se a pessoa é sincera, ainda que ela esteja atolada, presa no pecado, mas se ela é sincera, pode ter certeza que Deus vai lhe dar a oportunidade para conhecer a verdade e se libertar. Olha só, nesse conflito entre o coração e a mente, nós temos aqui escrito na Sagrada Escritura o seguinte, presta atenção. O apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz assim: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que provém de Deus, que é a sabedoria, que é a inteligência, é o Espírito que veio sobre Jesus. O Espírito que ungiu Jesus é o Espírito de sabedoria, é o Espírito do Senhor, é o Espírito do temor do Senhor, é o Espírito de conhecimento, é o Espírito de conforto, de consolação, é o Espírito de sabedoria. Pode verificar que Deus não fala, não promete o Espírito de paixão, sentimento, nada disso, mas só inteligência, só sabedoria. Eu vou até
aqui buscar esse texto, porque ele obriga a gente a pensar. Olha só, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, capítulo 1, não, 11, capítulo 11, e versículo Isaías 11. Olha só que coisa magnífica. 11 e versículo 1. Versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Um rebento do tronco de Jessé. E das suas raízes um renovo frutificará. Ele está falando que da raiz de Davi iria vir o Salvador. Davi é a raiz, é um renovo, digamos, de Abraão. Então veio Davi. E de Davi vem o rebento novo, que é Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Não é espírito de sentimento, não é espírito de coração. O Espírito de sabedoria e de entendimento. Não tem nada de coração, nada de sentimento. O Espírito de conselho. Conselho é uma coisa de sabedoria. O espírito de conselho e de fortaleza, nada a ver com sentimento de coração. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor, nada a ver com sentimento. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Nada a ver com o coração. Aqui fala o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Nada a ver com o coração. Esse foi o Espírito que desceu sobre Jesus, os 7 Espíritos de Deus, que nós lemos ontem, quando Jesus fala, se identifica ao anjo da igreja em Sardes, aquele que tem os 7 espíritos, as 7 estrelas. Então, por favor, preste atenção. Deus nos dá o seu espírito para que nós tenhamos uma natureza espiritual. Porque a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, já nasce egoísta. Já nasce. Quem ensina a criança a mentir? Não é o pai, não são os pais. A criança mente naturalmente. É como eu já falei aqui. O rapaz disse para mim, bispo, a minha sobrinha de 2 aninhos, ela quando vê a mãe dando peito para o recém-nascido, a irmãzinha dela, ela fica com ciúmes e ela agride, ela bate, ela quer bater na criança de ciúmes. Quem deu esse espírito de ciúmes para essa criança de 2 aninhos? É a natureza. Não foi Deus que deu, não. É a natureza de Adão e Eva, a natureza pecaminosa, a natureza que foi corrupta, que se tornou corrupta. Então, todo ser humano nasce com essa natureza humana, a natureza corrupta. É a natureza natural, digamos assim, do ser humano. Ele diz assim, o homem natural, quer dizer, cuja natureza é adâmica, não compreende as coisas do Espírito de Deus.
não compreende. São dois mundos diferentes. Então, o homem natural vive no mundo material, no mundo da matéria, sujeito à matéria, sujeito às coisas do mundo, a cobiça, inveja, querer o mal das pessoas, uma natureza invejosa, uma natureza de vingança, uma natureza corrupta. Isso já é natural do ser humano. Todo mundo nasce assim. Eu nasci assim. Eu nasci assim com essa natureza. A natureza natural, a natureza pecaminosa. Lembra que Davi, na sua oração, você já deve ter lido isso, lá no Salmo 51, Davi diz assim: eis que minha mãe me concebeu em pecado. Não é que o pai e a mãe dele tivessem adulterado, não. Ele, Davi, nasceu de um relacionamento que não tinha nada a ver com os seus irmãos. Ele era um filho bastardo. Ele era filho bastardo. A natureza do pai dele era natural. A natureza do pai de Davi, Jessé. Mas dele veio o rebento da oliveira, que é Jesus. Como é que pode, ô bispo? Como é que pode? É isso mesmo. Pode podendo. Porque, com certeza, todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas que foram usadas por Deus, com certeza eram sinceras. Eram pecadoras? Eram. Tinham a natureza corrupta? Tinham. Mas a sinceridade delas, ainda que fossem pessoas pecadoras, mas elas eram sinceras. Então Deus usou essa pequena semente, que é a sinceridade, para transformar a vida dessa gente. Mas tem que haver uma transformação. Tem que haver uma mudança. A gente tem que deixar de ser natural para ser espiritual. A gente tem que deixar a natureza terrena, a natureza adâmica, a natureza dos nossos pais, para que nós venhamos receber a natureza de Deus, a natureza divina, a natureza do Espírito Santo, da mente do Senhor Jesus. Então, agora você entende porque muitas pessoas dizem: eu não perdoo. Eu não perdoo. De jeito nenhum. Não é possível. A pessoa me fez mal. Bispo, essa mulher acabou com a minha vida, porque ela tirou o meu marido de dentro de casa. Meus filhos ficaram perdidos, revoltados. A minha família desmoronou. O senhor não tem ideia de como eu investi na construção do meu lar, da minha família. E essa mulher entrou como intrusa e destruiu, tirou o meu marido de casa, ou tirou a minha mulher de casa e acabou com a minha vida. Só acha que eu vou perdoar uma pessoa assim? É verdade. Essa natureza natural, essa natureza humana, essa natureza adâmica é corrupta mesmo. Ela não quer perdoar, ela não quer olhar com bons olhos. Não. Ela é cruel, porque o coração sente, e o coração quer vingança, o coração quer o mal, o coração quer que a pessoa morra e a notícia corra, e ele seja o primeiro a saber. Pois é a natureza do homem natural. É o que o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quer dizer, o homem natural não entende, não discerne, não compreende as coisas de Deus. Por quê?
porque lhe parece loucura. Como que eu vou perdoar se eu é que perdi? Como que eu vou perdoar alguém se eu é que fui ofendido? Não, não, não. Ela me prejudicou. Então você vê, amiga e amigo, que não bate. Não há como a pessoa natural perdoar, porque ela tem a natureza adâmica, corrupta. Mas, se ela se esforça, se ela diz, ó, meu Deus, eu não consigo perdoar essa criatura por conta do que ela me fez, mas eu não quero ser assim. A minha inteligência sabe que isso não é certo, não é correto, não é direito, não é legal, não é justa. A minha cabeça sabe que não é justo eu ficar com ressentimento de fulano, beltrano, ciclano, sabe disso. Mas o meu coração, eu não consigo controlar o meu coração, bispo, eu não consigo. Esse é que é o problema. Mas graças a Deus, porque quando a gente tem uma natureza adâmica, é complicado, mas não é impossível. Porque o querer está em nós, na nossa cabeça. Nem sempre o realizar está em nós, mas o querer está em nós. Então, a cabeça quer perdoar, mas o coração diz, não, não quero perdoar. Eu odeio essa pessoa. Mas você que é uma pessoa que conhece as Escrituras Sagradas, você há de convir que se Deus nos perdoa coisa infinitamente pior, se Deus nos perdoa as nossas faltas, falhas, coisas imperdoáveis, Ele perdoa. É como Ele fez no Calvário. Na última hora, Ele perdoou o ladrão. Na última hora. Antes, os 2 ladrões praguejavam contra Jesus. Mas, com o decorrer das horas, um deles reconheceu que Jesus era justo, que não merecia estar ali. E então pediu a ele, Senhor, tem misericórdia de mim quando estiveres no paraíso. Aí Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus na hora perdoou aquele ladrão. E se ele perdoou aquele ladrão, na última hora, ele perdoa toda e qualquer pessoa que o invoca com sinceridade, mesmo que não tenha direito. Então ele perdoa, independentemente do que a pessoa fez ou deixou de fazer. E não só ele, o ladrão, Jesus, lá na cruz, ele disse assim na sua oração, ele disse àqueles que o prenderam na cruz, o amarraram, feriram suas mãos, seus pés, com cravos enormes de ferro. E ele sofreu demais. Ele sofreu a dor física, sobretudo a dor espiritual, porque ele tomou as culpas, os pecados, as transgressões de toda a humanidade sobre o seu corpo. Ele já fez isso. Os nossos pecados já foram colocados nele. E nós não temos que carregá-los. Se nós queremos perdão, basta o nosso intelecto dizer, não, eu aceito, eu creio, eu acredito, eu me submeto. Jesus então disse lá na cruz, para com aqueles que estavam ali, que inclusive deram uma esponja embebida com vinagre e cocô humano, que é pior do que o cocô de animais. O cocô do animal pode se tornar em estrume, mas o cocô humano não. Então, eles fizeram isso com Jesus. Deram a esponja embebida, misturada com
fezes humanas. E Jesus cuspiu, mas ele encontrou forças para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus é perdão, minha amiga, meu amigo. Por isso que ele é amor. Ele é amor porque ele é perdão. Quem ama, perdoa. Quem não ama, odeia. Jesus é amor, ele perdoa todos. Não importa o quão grave é o seu pecado. Não importa o que você fez, o que você realizou de ruim, de mal, de cruel. Se você diz: tem misericórdia de mim, Senhor, ele perdoa você, do jeito que você está. Há chance para todo mundo. Não há exceção para aqueles que querem. Todos podem receber o perdão, mas a pessoa tem que usar a sua cabeça e dizer: oh, meu Deus, eu aceito, eu quero, me perdoe, tem misericórdia de mim. Não gosta? Se você faz isso com sinceridade, na hora o Espírito Santo vem sobre você. Na hora. Mesmo que você não seja religiosa, bondosa, caridosa, mesmo que você seja a pessoa mais cruel da face da terra, mesmo você está agora nesse momento me ouvindo dentro de uma cadeia, dentro de uma cela, você está bebendo o veneno do ódio, da vingança, para matar aqueles que foram culpados ou coniventes para que você estivesse aí. Mas se você diz: oh meu Deus, me perdoe, e perdoa aqueles que lhe fizeram mal. Só isso. Uma coisa racional, inteligente. Deus perdoa você. Ele vem ao seu encontro e arranca toda a amargura da sua alma, tristeza, agonia, depressão, ansiedade, tristeza, e tristeza profunda. Ele arranca tudo isso com um simples perdão. Jesus disse para os homens que carregavam um paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. E aí os fariseus, os hipócritas disseram, os religiosos disseram: quem é este para perdoar pecados, se não só Deus perdoa? É verdade, ele. Jesus é Deus para perdoar todo e qualquer pecado humano. E Jesus disse: qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Tanto faz. Para mim, tanto faz. É a mesma coisa. Então, amiga e amigo, Deus perdoa a gente. Por pior que a gente tenha feito alguma coisa, ele perdoa. Mas ele cobra, ele quer ouvir de nós aquela sinceridade: ó Deus, tem misericórdia de mim. Só isso. O que custa a pessoa dizer: Senhor, tem misericórdia de mim? E eu tenho misericórdia dos outros também. Eu perdoo as pessoas. Pronto, acabou. É tomar lá, dá cá. Se você dá, você recebe. Se você não dá, você não recebe. Isso é uma questão de cabeça. É uma questão de raciocínio, de inteligência. Não é uma questão de sentimento. Porque, verdadeiramente, se você esperar sentir alguma coisa, sentir perdão, sentir amor para poder perdoar, você não vai perdoar nunca. Eu sei o que é isso. Eu posso falar isso com vocês. Eu já tive várias experiências com respeito a esse assunto. E como que eu me livrei? Numa determinada ocasião, um pastor, colega meu, ele se levantou contra e me acusou, dizendo que eu tinha tido um caso com a mulher dele, que a mulher dele estava grávida. Estava grávida de mim. Eu fiquei muito irado, muito revoltado, porque eu não tinha tido nada com ela, mas ele disse que ela estava grávida de mim. Aí eu respondi no rádio: bem, se ela está grávida de mim, então a criança, vamos esperar a criança nascer para ver se ela tem as mesmas marcas, defeitos que as minhas filhas têm.
E ele se calou, porque era mentiroso. E eu fiquei com muita raiva. Mas, veja só, eu estava pregando o Evangelho. Eu era convertido. Eu tinha o Espírito Santo. Mas eu estava com ódio, com raiva, um desejo de vingança. E o Espírito Santo falou para mim, você tem que perdoar. Como que eu posso perdoar? Você tem que perdoar. E aí ele me ensinou a perdoar. Perdoar com a cabeça. Porque na cabeça nós temos a razão. No coração nós carregamos sentimento, emoção. Oba-oba. Então, Deus não espera que a gente controle o coração, porque o coração é indomável. O coração ele é impossível de ser controlado por nós. Ele é enganador, é mentiroso. Quantas pessoas estão me assistindo agora e falando, é verdade, eu me casei por conta do meu sentimento. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida ter me casado com essa pessoa. Enfim. Por quê? Porque foi iludida, enganada pelo seu coração. E muitas pessoas perderam a vida porque se entregaram aos desejos, aos caprichos do seu coração. Então o coração não tem o direito de guiar a nossa vida, mas a nossa cabeça sim. Ele me ensinou isso, o Espírito Santo me ensinou. Então, mesmo sentindo uma raiva, mas daquela cruel, eu disse, eu perdoo, meu Pai. Eu decido perdoar. Mesmo que meu coração não queira, grite. Mesmo que meu coração diga, eu não perdoo, eu não quero. Quero que ela morra e a notícia corra. E eu seja o primeiro a saber. Ainda assim a minha cabeça diz, em obediência à tua palavra, meu Pai, eu perdoo. Tenha misericórdia dessa pessoa. Abençoa essa pessoa. Abençoa essa determinada criatura. E aí, todo o ódio que havia dentro do meu coração foi banido, porque Deus fez isso. Foi Deus, é Deus quem faz isso. Mas primeiro eu fiz a minha parte. Eu orei pelaquela pessoa, perdoei aquela pessoa. Então, é assim que a gente... Porque se eu não perdoasse, eu não estaria aqui pregando, falando, ensinando, orando, pedindo a Deus, tentando ajudar você. Não, eu estaria perdido. Porque maior perdão é o que Deus nos dá todos os dias, porque todo dia a gente comete erros, pecados, etc, etc, etc. Todo santo dia. Se a gente não comete erros ou pecados com a boca, nós cometemos com um pensamento. Não é verdade? Às vezes vem um pensamento que você não quer. A gente tem que repreender na hora. Mas, de uma forma ou de outra, a gente já está sempre falhando. Graças a Deus que, por conta da natureza espiritual, a natureza do Espírito Santo, a gente tem simancol, a gente tem consciência, a gente... não é isso que eu tenho que fazer, não posso aceitar esse ressentimento. Não, ó Deus, perdoa fulano, Beltrano. É a natureza espiritual. É loucura para este mundo, é loucura para as pessoas que têm a natureza mundana. Não entende o perdão. Quem tem a natureza mundana tem a natureza do espírito do mundo. E é óbvio que essa pessoa não vai querer perdoar. Se depender dela, da vontade dela, não perdoa. Não perdoa. Porque é o espírito do mundo. Então, ou a pessoa tem a natureza mundana, ou ela tem a natureza espiritual de Deus, do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo fala com toda a segurança. O que é espiritual, a pessoa que é espiritual, que é nascida do Espírito Santo, nascida da água e do Espírito Santo, a pessoa discerne bem todas as coisas. Mas aquele que é natural, quer dizer, carnal, com a natureza adâmica,
tem o espírito do mundo, então não entende quem tem o espírito de Deus. O homem natural não entende o homem espiritual, mas o homem espiritual entende o homem natural. Então eu posso falar isso com você, amiga e amigo. Você está sofrendo, gemendo. Você faz pior com você, consigo mesmo, do que carregar ressentimento com alguém, contra alguém. Você está fazendo mais mal a si próprio, você está se punindo, quando você poderia evitar isso. Porque não há paz. Se eu carrego um ressentimento de quem quer que seja, eu não tenho paz. Até porque o coração não deixa ter paz. O coração espera que haja vingança. O coração está esperando. Cadê a vingança? Vamos lá, vamos vingar. Mas a mente, a consciência racional, inteligente, diz: não, está escrito que eu tenho que perdoar. Jesus falou: perdoa, porque se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, tampouco você será perdoado. Então é assim, toma lá da cá. Então, a gente tendo consciência do que é certo, nós não vamos fazer coisa errada. Se insistimos em fazer a coisa errada, vamos colher o fruto daquilo que nós semeamos, do erro que nós cometemos. Então, muitas pessoas têm problema de insônia, nervosismo, têm um vazio tremendo, têm uma tristeza insuportável. Outras pessoas perderam, porque perderam o ente querido, perderam a família, perderam alguma coisa, perderam dinheiro. Essas pessoas carregam dentro de si ódio, mágoa, etc. Enquanto não perdoarem, elas não vão ser curadas. O perdão libera e faz a pessoa ser curada, sabia? Se você perdoa, você é curado. Se cura a sua alma, cura o seu corpo. Se não cura a sua alma, não cura o seu corpo. Então você fica tratando com remédio, enfim, com toda sorte de simpatia, etc, etc, mas continua sofrendo. Quando somente você pode decidir perdoar ou não. Se você perdoa, você é perdoada por Deus. Se você não perdoa, você não é perdoada por Deus. Jesus é que falou isso. Então perdoe, não custa nada. Você quer continuar sofrendo? Você quer continuar assim? Quer continuar? Mas eu quero vingança. Então, o que eu posso fazer? Nada. Oração não vai resolver para você. Não adianta você fazer corrente na Igreja Universal do Reino de Deus, receber unção, fazer jejum de Daniel, fazer o jejum de Zacarias, fazer qualquer tipo de jejum. Não adianta. Não tem oração que vá resolver enquanto a sua cabeça manter-se unida com o seu coração corrupto, que não quer perdoar. Não adianta você subir no altar e lá no altar oferecer a sua vida. Está aqui a minha vida, mas espera lá. Sua alma está cheia de mágoa, como é que eu vou receber uma alma cheia de mágoa? Como que eu vou receber uma alma que não quer perdoar? Você vem no altar para dar a sua alma, mas a sua alma está suja. A sua alma está contaminada pela mágoa. Então, é um benefício, o perdão é um benefício que você faz a si mesmo. E a mágoa, o ressentimento, é um veneno que você toma esperando que a pessoa que você tem mágoa que venha morrer. Esse é o que diz o ditado popular. Amiga e amigo, seja inteligente. Use pelo menos um pouquinho da sua capacidade intelectual, do seu racional. Reconheça que você precisa. Você tem que perdoar para que você seja perdoado. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado, não é perdoado.
Você pode ser evangelista, você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser padre, você pode ser cardeal, você pode ser papa, você pode ser o que você quiser dentro de uma instituição religiosa, mas se você não perdoa, você vai sofrer as consequências da falta de perdão de Deus, porque Ele só perdoa aqueles que perdoam também. Jesus falou isso com clareza. Muito forte isso, é muito forte. Puxa vida. Jesus disse assim, eu vou repetir essas palavras que nós falamos ontem, porque elas são perfeitas. Lá em Mateus, Jesus diz assim, Mateus capítulo 6, e versículo 14 e 15. Olha só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, se Deus não perdoa, quem vai perdoar? Se Deus não lhe perdoa, quem pode perdoar? Só Deus pode perdoar o pecado da gente. Você tem que perdoar. As nossas faltas, as falhas que nós cometemos aqui entre nós temos o poder, a autoridade para perdoar as pessoas. Nós não temos autoridade para perdoar pecados. Só Deus tem essa autoridade. Mas, se você perdoa aqueles que ofenderam você, então o Pai perdoa todos os seus pecados. Se você não perdoa aqueles que ofenderam você, todos os seus pecados se juntam com a falta de perdão que você também nega à pessoa que você tem mágoa. Então, eu estou batendo nessa tecla porque eu sei, eu tenho visto com os meus próprios olhos muita gente dentro das igrejas. Nós convivemos no mundo espiritual, o mundo da fé, e nós temos visto pessoas da fé, pessoas com a fé imensa para os outros, não para si próprio. Tem fé para os outros, mas não tem fé para si. Por quê? Porque carregam dentro de si mágoas. Então a fé não serve. Amiga e amigo, é só um pouquinho. Usa só um pouquinho. Um tiquinho de sua inteligência. Só isso que você tem. Deus não cobra ciência, que você tenha grandes conhecimentos da sua palavra, não. Só um pouquinho. Jesus fala uma coisa e repete o mesmo pensamento de forma negativa. Ele fala, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Quer dizer, Jesus fala com precisão. Precisão. E não tem outra saída. Ou você perdoa e é perdoado, ou você não perdoa e não é perdoado. Então, não adianta você estar na igreja, não adianta você ser dizimista, ofertante. Você pode pegar todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, colocar, dar para os pobres, fazer tudo o que tem que fazer, tudo o que deve ser feito. E ainda assim você não vai ser perdoado. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Esse perdão que a gente nega para as pessoas que nos ofendem é semelhante ao perdão que nós não recebemos de Deus quando ofendemos, blasfemamos contra o Espírito Santo. É claro que quando blasfemamos contra o Espírito Santo mesmo, não há perdão. Agora, quando as pessoas blasfemam contra nós e nós perdoamos, há perdão. Quando nós perdoamos, nós recebemos perdão. Que beleza, né? Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Entendeu, minha amiga? Entendeu? Não adianta.
a sua fé. Não adianta se você é católica, espírita, evangélica, se você tem religião, se você não tem religião, não interessa. O que interessa é o seguinte: você perdoa, você é perdoado por Deus. Se você não perdoa, você não é perdoado. O que você vai fazer? O que você vai fazer com essa autoridade que só você tem sobre aquela pessoa que fez mal a você? Você tem autoridade para livrá-la e livrar a si próprio, e tem autoridade para deixá-la presa e você se prender. Mas se ela buscar a Deus e pedir perdão, ela vai ser perdoada. E você que não quer dar o perdão para ela, você vai o beleléu. Então, amiga e amigo, é uma questão de raciocínio, inteligência. A fé não tem nada a ver com emoção. Fé e emoção não tem valor. Fé e coração não se dão. Fé é aqui, ó, na cabeça. É na cabeça. Tem nada a ver com religião. Nada a ver com religiosidade. Tem a ver com o intelecto. Se eu perdoo, que é o espírito, né? Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, não vou ser perdoado. Não interessa. Não interessa nada. Se o coração gosta, se não gosta, é problema dele. Mas a gente tem que perdoar, independentemente do que o coração sente. Tá bom? Deus abençoe vocês. Já falei demais. Mas eu ficaria aqui o dia inteiro falando e tentando convencê-lo de que você tem que perdoar. Mas quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. Não adianta eu ficar falando, repetindo, falando. Se o Espírito Santo não convencer você, minha amiga, eu vou perder meu tempo aqui. Mas fica aí. O toma lá da cá. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Não interessa se a pessoa, o que ela fez ou deixou de fazer. O importante é você, é a sua vida, é a sua alma, é a sua eternidade. Você tem que perdoar, independentemente do que se a pessoa aceita ou não aceita, se é grata ou não interessa. Se ela devolve perdão, se ela não devolve perdão, não importa. O importante é você perdoar, porque é você que fica livre. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.